sejam bem-vindos a mais uma aula de Anatomia e Fisiologia 1. Claro, eu sou a professora Shirley Barros, especialista no ensino de docência superior, e aí eu te convido a assistir mais essa aula conosco. Vamos lá, sejam bem-vindos, pode vir. Hoje o tema da nossa aula será sobre o sistema muscular. E aí dentro do nosso material que nós temos na nossa plataforma, nós vamos estudar, né, o tópico 6.1, que fala dos tipos de tecidos muscular, e tópico 6.2, que é funções do tecido muscular. Claro que a gente vai estudar os músculos de forma isolada, vamos conhecê-los, vamos saber identificar e aprender, o que é importante para cada um de nós que estamos aí, né, desenvolvendo a nossa vida profissional. Então, olha só, dentro dos tipos de tecido muscular, nós podemos dizer que existem 3 tipos de tecido muscular: o esquelético, o cardíaco e o liso. Cada um deles vai agir de forma diferente, vai ter sua função diferente e vai ter um apreço mais diferente, vai se identificar com uma área, né, do corpo. Por isso eles vão ter nomes específicos, eles vão ter, né, nomenclaturas diferentes, eles vão ter aí de acordo com onde eles nasceram, onde eles se alojaram, onde eles se identificaram, eles vão ter a sua função desenvolvida de forma diferenciada, né? Cada um no seu lugar, bom? Olha, eles compartilham algumas propriedades, né? Os músculos, a gente pode dizer que é estriado, né, liso, cardíacos, eles têm, cada um tem suas propriedades próprias, né? Suas características próprias, suas propriedades específicas, né? A gente vai dizer dessa forma, tá? Eles são diferentes tipos de tecidos musculares, porque se nós pensarmos todo o nosso corpo, né, toda a nossa região, lá existe músculo, né? E eles são diferentes uns dos outros. E aí ele vai dizer, como que eu consigo ver a diferença desses músculos, né? A gente consegue ver anatomicamente microscópico, né? Através do microscópio, a gente observa anatomicamente que cada músculo, ele tem a sua identificação, ele tem sua característica própria, ele se difere um do outro. Nenhum músculo é igual ao outro, um é diferente do outro. Então, é isso que a gente vai falar. São diferentes tipos de tecidos muscular que diferem um do outro na anatomia microscópica. Então, observando dentro de um microscópio, cada músculo tem a sua particularidade. Cada músculo tem a sua identificação. Um é diferente do outro, nenhum é igual. Cada um tem a sua propriedade. Sua localização, né, e maneira são encontradas pelos sistemas endócrinos e nervoso. Então, a localização desses músculos, né, vai depender aí do nosso sistema endócrino e nervoso. Então, a gente tem aí esse paradigma, né, pode dizer, porque a maneira como eles são controlados e as localizações vem de 2 sistemas, o sistema endócrino e o sistema nervoso. Né? Ele vai manter aí o controle e a localização desse músculo. Claro, quando a gente fala no sistema nervoso, a gente só pensa no tremor, né? Mas tem o sistema nervoso, que a gente tem o simpático, parasimpático, né? A gente tem o sistema nervoso central, tem um mundo aí do sistema nervoso que a gente pode dizer que está mandando mensagem para os músculos, né? Que vai comunicar-se aí diretamente com esses músculos. Então, quando nós falarmos de localização desses músculos, né, a maneira como eles são controlados, eu tenho que pensar em 2 sistemas. Sistema endócrino e o sistema nervoso, tá? Isso quem fala pra gente é a tutora Derrickson, 2019, página 297. Essas são as nossas referências bibliográficas. Olha, quando
nós falamos de tecido muscular esquelético, tecido muscular esquelético. Assim é chamado quem? O músculo esquelético. Ele é o tecido muscular esquelético. Então, ele é logo chamado de músculo esquelético. Se ele é músculo esquelético, automaticamente ele está recobrindo quem? Todo o nosso esqueleto. Ele vai fazer isso. É isso que está fazendo esse músculo esquelético e vai ter a sua função específica. Olha só, ele tem uma das funções muito boas, que é movimentar o osso do esqueleto. Então, se o teu osso, ele faz um movimento, tu consegue andar, tu consegue movimentar os braços, tu vai observar que, se tu tá fazendo isso, é por conta dos teus músculos. Os teus músculos, eles estão fazendo as contrações e o relaxamento. O sistema nervoso envia a mensagem e o músculo responde. É assim que vai acontecendo. Com isso, vai dando movimentação ao esqueleto. Com isso, o esqueleto vai conseguindo sentar, correr, andar, né? Ficar nessa posição, falar. Porque até para falar nós dependemos de músculos, né? Os músculos que são da região do pescoço, músculo da face, para ajudar na mobilidade desses ossos, né? Então, você pensa aí, né, que o tecido muscular esquelético é quem movimenta o esqueleto, além de recobrir todo o nosso esqueleto, né? Alguns músculos esqueléticos se fixam e movimentam a pele ou outro músculo esquelético. Então, um músculo esquelético, ele pode enviar mensagem para outro músculo. Olha, se esse antebraço, está se movimentando em contração, flexão e extensão, é porque ele também está sofrendo uma ação do músculo do braço. Então, automaticamente, um músculo vai estimulando outro. Então, esses músculos esqueléticos, eles não apenas se fixam, eles são fixados pela inserção dos tendões nos ossos, né? Mas eles também fazem com que a pele consiga se movimentar, né? Eles vão fazendo esse sistema que é o movimento. O movimento também é parte do nosso músculo esquelético. Esse músculo esquelético que está recobrindo toda a nossa estrutura, todo o nosso esqueleto, né? Então, alguns músculos esqueléticos eles vão fazer isso, se fixar e movimentar a pele ou outro músculo. Então, ele tem essa responsabilidade. Se eu pego a minha pele, estico e ela retorna para o lugar, quem fez essa ação de retorno foi o músculo. O músculo fez essa ação sobre o nosso tecido. Então, ele está trabalhando com a pele e ele também está fixando outros músculos. Então, ele tem essa ação. A ação de quê? Movimentar outros músculos e também fazer, né, a movimentação de quem? Do nosso tecido epitelial, da nossa pele, né? Essa estrutura aí bem legal que nós temos recobrindo também nosso corpo. O tecido muscular, ele é estriado, né? Faixas de proteínas claras e escuras alternadas são chamadas de estriações. Olha, a ideia que nós temos de estrias é aquele rompimento de tecido da pele. Mas as estrias que nós estamos falando aqui nos nossos músculos é a ideia de que o músculo ele vem de dois tons. E aí você consegue perceber que eu não tenho aqui dentro da imagem apenas um tom de músculos vermelho, um vermelho todo, porque senão estaria, né, bem avermelhado. Mas você vai vendo a alternância de tons mais claros e tons mais escuros. E aí nós vamos falando que esse músculo, ele é um tecido estriado, né? Ele vai tendo duas faixas, tons mais claros e tons mais escuros. Eu vou chamando isso de estriações, né? Não é elevação do tecido, tá, querido? Estriações é os tons, é a diferença de tons desse músculo. Os tons mais claros e tons mais escuros. O que vai levar a isso, né?
essa diferença de tons? São as proteínas, né? O tipo de proteínas que estão aí sendo alimentadas nessa estrutura. É isso que vai dar diferença desses tons. E aí nós chamamos essa diferença de tons, e eu peço que você não esqueça que essa diferença de tons, ela é chamada de estriações. O tecido muscular esquelético ainda são visíveis quando o tecido é examinado ao microscópio. Então, microscopicamente, eu consigo fazer essa diferença perfeitamente, né? Consigo observar, consigo ver. Por isso que ele é chamado popularmente de músculo estriado. O músculo esquelético também é chamado de músculo estriado, porque ele tem essa diferença de tons, né? Um tom mais claro de um tom mais escuro. É assim que está acontecendo. Então, olha só, ainda dentro do sistema aí muscular esquelético, o tecido muscular esquelético funciona principalmente de maneira voluntária. Esse músculo esquelético, esse músculo estriado, ele precisa receber comando, né? Mando a mensagem para a minha região central, né? Sistema nervoso central, o sistema nervoso central responde. E aí nós conseguimos fazer a contração muscular. Porque o movimento dos músculos nada mais é do que a contração e relaxamento desses músculos, tá? E ele é feito de forma voluntária. O que quer dizer de forma voluntária? Tá falando para você que aí quem manda é você, né? Aí quem diz corre, anda, senta, levanta é você, né? Você que dá a ordem nesse músculo. Então, esse músculo, que a gente pode dizer músculo esquelético, né? Músculo esquelético estriado, é quem manda sou eu, porque ele é voluntário, né? Eu que vou dar a ordem nele. Eu quero levantar, levanta. Quero sentar, senta. É ordens que eu estou dando para esse músculo. Então, ele é de ordem voluntária. Quem vai dizer isso pra gente, né? Onde é a referência que a gente pega isso? É da tutora Derrickson, 2019, página 297, né? Agora vamos ver, nessa segunda parte, o tecido muscular cardíaco. Se nós falarmos para você que tecido muscular cardíaco é do coração, né? Então, esse tecido muscular, ele vai estar todo revertindo uma bomba, que é o coração, né? A gente fala bomba porque ele pulsiona o sangue, relaxa, contrai, né? E esse músculo, ele faz relaxamento e contração e relaxamento, contração e relaxamento desses músculos, para poder que haja a movimentação. Então, olha só, a contração e o relaxamento alternado do coração não são controlados conscientemente. Agora não é mais voluntário. Agora já se torna de forma involuntária. Agora o coração ele tem vontade própria, né? Ele vai fazer os seus movimentos de contração e relaxamento sem eu precisar mandar qualquer comando para ele. Sem que eu diga para ele coração, contrai, coração, relaxa. Não. Ele faz por vontade própria. Ele faz de forma inconsciente, né? Não são controlados, nós não conseguimos controlar. Coração, agora eu quero que você pare, é assim? Coração, agora eu quero que você pare e você não bata mais. Não, não podemos fazer isso. Ele trabalha, o músculo do coração, ele é chamado de músculo cardíaco e ele trabalha de forma involuntária. Né? Ele não recebe ordens, ele trabalha na hora que ele quer, no momento que ele quer, quantas batidas ele quiser. Então, o coração ele vai fazer dessa forma, tá? Então, nós temos a contração e o relaxamento de forma alternada nesse momento aí, nessa estrutura, nessa região do nosso coração. O coração se contrai porque possui um marca-passo. Claro, um marca-passo natural, que inicia-se de cada contração. Nós ouvimos tanto dizer assim, o fulano, ou a pessoa, ela colocou um marca-passo.
Mas o que é o marca-passo, né? O marca-passo que uma pessoa coloca é um aparelho, é um dispositivo que vai sobre o peito e ele vai controlar a batida do coração. Isso daí é cirúrgico, né? É um processo. Mas nós, como indivíduos, possuímos o marca-passo natural, né? Que são lá as batidas do nosso coração, diástole, sístole, né? Então, a gente pode dizer que essa batida natural, ela se faz pela contração do músculo cardíaco. Então, a hora que ele faz a contração e relaxamento, a gente pode dizer que nesse momento que ele contrai, ele é o nosso marca-passo natural. Então, ele faz involuntariamente e ele ainda tem mais, ele tem um marca-passo chamado de marca-passo natural. Tá? Então, a cada contração ele se inicia, cada contração ele faz relaxamento e contração, relaxamento e contração. Claro que isso é para bombardear o sangue, né, para todo o corpo. Mas quem está fazendo isso? Quem está fazendo isso é um tecido muscular cardíaco. É ele que está fazendo a contração e o relaxamento, né, através desse marca-passo aí que a gente fala marca-passo natural. Tá? Isso tudo inicia-se aí pela contração. Quando ele contrai, bombeia o sangue para jogar para o corpo, né? E relaxa para receber o sangue. Esse ritmo é inerente e é chamado de autorritmicidade. Autorritmicidade. Auto porque ele é involuntário. Ritmicidade porque ele é um ritmo. Então, ele é um ritmo involuntário. Autorritmicidade. Então, ele é um ritmo inerente, ele é inerente, né? Ele não precisa, tem que bater dessa forma, tem que caminhar dessa forma. Necessariamente não, porque ele está trabalhando de forma involuntária. Eu não consigo dar ordens ao músculo cardíaco. Ele é autônomo, né? Ele é independente, ele faz o que ele quer bater muito, ele bate, ele acelera pelas emoções, ele não quer bater muito, ele relaxa, né? Estou relaxada, relaxa os batimentos, desacelera, mas tudo isso é por uma questão involuntária do nosso sistema, né? Então, tecido muscular cardíacos, aí nós temos diversos hormônios e neurotransmissores que são capazes de ajustar a frequência cardíaca. Então, eu tenho a parte que é a arritmia, né? E eu tenho a bradicardia. Eu tenho uma aceleração e tenho uma desaceleração. Essas frequências cardíacas, né, elas são assim trabalhadas, elas são incentivadas. Quem é que incentiva? Quem é que pode dar aquele impulso? São os hormônios e os neurotransmissores. É eles que vão estar trabalhando de forma harmônica para dizer contrai mais, contrai menos, mas não é no seu consciente. Tá? Não é voluntariamente, não é você que está dizendo, agora meu coração bateu muito forte e aí eu vou sair correndo. Não, isso daí acontece numa situação de perigo, numa situação de emoção, é assim que acontece. Mas tudo ocorre de forma involuntária. O coração não tem ordens, né? Não recebe ordens, na verdade. Ele apenas se governa, né? Ele se manda. O coração tem isso. Então, o tecido muscular cardíaco, ele age de forma involuntária. Aí, vamos mais um pouquinho? Vamos falar do tecido muscular liso. Quando nós falamos do tecido muscular liso, eu estou falando de um tecido que está internamente, né, revertindo uma cavidade oca, né, e trouxe a imagem do estômago para vocês verem. Porque internamente o estômago ele é todo revertido, né, de músculos, né? Está localizado na parede das estruturas internas ocas. Então, eu tenho aí dentro das minhas estruturas internas ocas, quem? Músculo liso. Músculo liso que também está trabalhando de forma involuntária. Eu não mando no meu estômago, né? Eu não digo para ele, olha, agora tu não vai fazer mais nada, tu vai ficar parado.
Não. Ele vai fazer as contrações e os relaxamentos dele à vontade. Claro que nós temos toda a região abdominal com a parte, né, de jejum, duodeno, jejum, íleo, né? Temos toda a parte de intestino grosso e eles vão também se movimentar. Aonde nós vamos são tecidos musculares, né? Tecido muscular liso, porque eles têm revestimento, eles são ocos e nós podemos pensar. Mas e aquele momento, prof, que a minha barriga, ela faz um barulho, né? Ela fica se movimentando. Aquilo são chamados de movimentos peristálticos, né? Movimentos peristálticos abdominais, eles têm vontade própria. Ninguém manda, eles que se movimentam naquele momento, né? Então, pensando que o tecido muscular liso está localizado nas paredes das estruturas internas e ocas, né, das estruturas. Então você pensa, o estômago é uma estrutura interna e oca, o útero é uma estrutura interna e oca, então eu posso dizer que eles são músculos lisos, né, que tem aí um desenvolvimento por ter atividades involuntárias. Os vasos sanguíneos, vias respiratórias, né? Maioria dos órgãos da cavidade abdominal, como nós vamos falando. Quando nós falamos dos vasos sanguíneos eles precisam ter sua contração, né? E eles são canais, né? A gente olha, pense numa tubulação, tubulação de água que vai, né, ramificando. É assim que a gente tem a ideia dos vasos sanguíneos. E eles precisam ter as suas movimentações para que o sangue circule. Olha, o sangue ele desce, vai para os pés e depois ele tem que subir novamente para a cabeça. E se não houvesse essa contração muscular, nós não chegaríamos, né, até a nossa região do encéfalo. Não seria irrigado pelo sangue. Senão teríamos que ficar de cabeça para baixo, que é para poder ir na ação da gravidade da Terra, né? Mas aí a gente já sabe, entendemos, são músculos, né, ocos e que fazem parte do sistema muscular liso, que vão fazer as suas contrações involuntárias, para que haja essa movimentação. Nós temos o quê? As vias respiratórias. E as vias respiratórias, eu preciso ter contração, né? O esôfago, né? E toda essa região, ela precisa ter contrações musculares. E aí, vou pensar, são músculos lisos. As estruturas abdominais também são músculos lisos, que precisam fazer a sua movimentação. Então, quando eu considero músculo liso, eu considero músculos que estão ocos e que precisam ter a sua atividade muscular. Precisam contrair, precisam relaxar. Também é encontrado na pele, preso nos folículos capilares. Aí nós nem imaginamos que na nossa pele, lá nos folículos capilares, existem, né, músculos, mas eles são músculos lisos que estão localizados lá, em camadas fininhas, né? Mas eles estão presos. Aonde? Nos folículos capilares. É lá que eles estão se encontrando, né? A pele nós temos essa camada de músculo liso que estão presos aos folículos capilares. A microscopia, esse tecido apresenta as estriações do tecido muscular cardíaco. Então, esse tecido, do tecido epitelial, bem fininho, chamado de liso, quando nós olhamos microscopicamente esse tecido, nós observamos as estriações de um tecido que é do tecido muscular cardíaco. Olha que interessante, olha como nós podemos pensar, como nós conseguimos diferenciar o tipo de músculo. Ele é liso, porém microscopicamente ele apresenta aí tecido muscular cardíaco. E por isso é chamado de liso.
porque eu só consigo ver as estriações dele microscopicamente. Eu não consigo ver as estriações dele a olho nu. A olho nu, nós temos músculos lisos, né? Em geral, a ação do músculo liso é de forma involuntária. Involuntária. Nós temos esse tipo de músculo, é um músculo involuntário, ele não recebe ordens, né? Ele não aceita ser mandado, né? Ele não é de forma voluntária. Então, eu tenho aí esses músculos que nós podemos dizer, olha, o esquelético, ele é o único que recebe o comando. Mas o cardíaco não recebe e o liso menos ainda, onde é que nós vamos estar encontrando aí nas nossas vísceras, né, internamente. Quem fala isso pra gente? É a doutora Derrickson, 2019, página 297. É ela que vai contar isso pra gente. Olha, funções do tecido muscular. Vamos pensar? Ocorre por meio da contração sustentada ou de alternância entre contração e relaxamento. Aquilo que nós vemos conversando. A função dele ocorre pela alternância do contrair, do relaxar, do contrair, do relaxar. Só do coração? Não, a gente também tem dos músculos esqueléticos e temos também aí dos nossos músculos lisos, né? Ele tem essa função, esse tipo de tecido. Tecido muscular, ele apresenta 4 funções chaves. São 4 funções chaves que a gente pode dizer que o tecido muscular apresenta. Vamos ver quais são elas? Vamos lá. Efetuação de movimentos corporais. Se eu me movimento, é porque o meu músculo está funcionando normal. Estabilização das posições do corpo. Se eu estou aqui, em pé, conversando com você, olhando para você, é porque eu tenho estabilização da posição do meu corpo. E se eu tenho estabilização da posição do meu corpo, quem está me dando isso, né? O nosso músculo. Ele que está permitindo isso. Armazenamento. Armazenamento de quê, prof? Armazenamentos de substância. A gente tem. E é lá no músculo que vai ocorrer isso. Movimentação de substância dentro do organismo. Então, ele também vai permitir não apenas o armazenamento dessas substâncias, mas também, né, a movimentação dessa substância dentro do nosso organismo. Tá? Ele também vai fazer o quê? Geração de calor. Quem vai dizer isso pra gente, né? É tutora Derrickson, 2019, página 297. Então, vamos lá? Vamos aprofundar mais um pouquinho? Vamos ver mais detalhadamente, né? O que está acontecendo nesse sistema, na função desse tecido muscular. Então, olha só. A efetuação dos movimentos corporais ocorre pelo movimento do corpo. Todo o corpo, quando você anda, quando você corre, né? Essa é a efetuação dos movimentos corporais. Quem lhe propõe isso? Os músculos. Se os músculos param de funcionar, vamos pensar. Aquele paciente que teve um AVC, né? E ele perdeu movimentos do membro direito, né? E aí, o que vai acontecer? Ele não tem mais a sustentação. Vai observar que o membro dele fica de forma caída. Ou aquele paciente que teve uma parestesia facial, que você olha e os lábios estão tortos, o olhar está caído, né? Então, ele teve o quê? Um prejuízo no sistema muscular. E tendo um prejuízo no sistema muscular, automaticamente afeta o movimento do indivíduo. Então, o movimento do corpo todo, como andar e correr, vamos lá. Movimentos localizados como segurar os lábios, que eu acabei de falar para vocês, do paciente do AVC. Se cair os lábios,
né? Então perde essa efetuação, essa sustentação do músculo. Se ele perdeu a função, automaticamente não tem mais sustentação, né? Vai cair. Então, até dos lábios, os lábios também eles ficam, né, caídos por conta se não tiver sustentação de músculos. Efetuação de movimentos corporais, como digitar ou acenar, né, com a cabeça, resultante das contrações musculares. Então, tudo que eu faço com o meu corpo resulta de uma contração muscular. Se eu dou um tchauzinho para vocês, isso daqui é resultante de uma contração do sistema muscular, né? Se eu mexo a cabeça, também é resultante de uma contração muscular. Se eu consigo digitar, é porque também é uma resultante aí da nossa contração muscular. Então, eu tenho meus músculos trabalhando de forma harmônica e eficiente, porque sem os meus músculos eu não consigo fazer. Eu não consigo mandar os comandos para o meu corpo para que ele desenvolva as atividades comuns que a gente tem que desenvolver, ou específicas, né? Olha, a efetuação dos movimentos corporais depende do funcionamento integrado dos músculos esqueléticos, né? Ossos e articulações. Então, não pense que o músculo ele é estrutura de forma isolada. Ele não é de forma isolada. Ele vai trabalhar em conjunto com quem, né? Com quem? Com os ossos e com as articulações. Então, ele vai trabalhando de forma harmônica. Então, se tem prejuízo na articulação, tem danos também muscular do nosso paciente. O que ocorre? Alguns pacientes fraturam, né? Imobilizam a articulação. E aí, depois de meses com o braço engessado ou na tipóia imobilizado, ele tem que retornar aonde? Ao fisioterapeuta. Para estimular essa estrutura, quem é que vai ser estimulada? É o músculo. Esse músculo precisa novamente ser estimulado para que ele desenvolva. Porque senão esse músculo ele vai ficando de forma atrofiada, ele vai ficando menor, pequeno, vai perdendo sua função. E perdendo essa função, ele automaticamente traz prejuízos para esse paciente, para essa pessoa, tá? A estabilização da posição do corpo. Como é que eu posso pensar na estabilização? Estabilização é ter equilíbrio, é ficar, né? As contrações dos músculos esqueléticos estabilizam as articulações. Eu tô começando a entender esse negócio aí, né? Eu vou ficar em pé e quem tá dando a estabilidade para ficar em pé nas minhas articulações é o meu sistema muscular. É o músculo esquelético que está nesse momento dando para você estabilidade. Estabilidade para sentar, estabilidade para ficar em pé e estabilidade para se movimentar. Trabalhando de forma em conjunto com as articulações e com os ossos. Aí eu não vou parar mais de falar isso, que é para ficar aí gravado, né, na tua mente, para te não esquecer mais, tá bom? A estabilização das posições do corpo também ajudam a manter as posições corporais, como ficar de pé ou ficar sentado. Então, nós vamos ter as nossas posições corporais e é muito interessante que quando nós observamos um paciente que tem uma escoliose, né? A gente até brinca, escolheu ficar, né, torto para a direita, para a esquerda. A escoliose ela é um desvio aí na coluna. Né? Mas por que ocorreu a escoliose? A escoliose ocorre pela fragilidade, né, do músculo que está na região posterior. E esse músculo perdeu sua função e fez um desequilíbrio. E aí esse paciente, muitas vezes, ele vai fazer uma fisioterapia que é chamada de RPG. E essa fisioterapia vai dar fortalecimento nesse músculo. Para quê? Para que tenha estabilidade.
porque ele não vai ter mais tanta estabilidade pela sua postura, pela sua região, né? Por ficar em pé, por se movimentar. E isso vai trazer dores e prejuízo para esse paciente. Então, com o fortalecimento do músculo, organizando novamente ou reorganizando novamente, né, a sua postura, ele consegue ter resultados eficientes para se poder caminhar, para poder ficar curado daquela patologia. Então, nosso sistema muscular, ele vai estabilizar, né, a nossa postura, o ficar em pé, o ficar sentado. Ele que vai estar dando aí estabilidade. Alguns pacientes, eles perdem um pouco, né, rompimento de meniscos, né? E aí ficam fracos da região do joelho e cai com muita facilidade, né? Ele vai cair com muita facilidade, porque ele perde a sua estabilidade. Porque quem está dando estabilidade a esse corpo é os músculos. E se há rompimento de músculo, se há rompimento de ligamento, né, se há torções, automaticamente o nosso paciente ele vai perder aí a sua postura, tá? Os músculos posturais se contraem de maneira contínua, dando, quando estamos acordados. Então, acordou à noite, você está relaxado, então você deita e dorme, né? E tem gente que dorme tanto que pode levar ele na cama, né, para outro lugar que ele não consegue acordar. Porque nesse momento teus músculos estão relaxados, é a mesma coisa da pessoa que desmaia e perde a consciência. Quando ela desmaia, é como se houvesse um bloqueio, parasse tudo e a pessoa cai e os músculos ficam de forma relaxada. Mas durante todo o dia que nós estamos acordados, estamos nos movimentando, isso ocorre de forma diferente. A nossa postura, os nossos músculos posturais, eles se contraem de maneira contínua. Eles se recebem ordem o tempo inteiro, né? Para ficarem de forma estabilizados. É isso que está acontecendo. Então, a estabilização das posições do corpo, ela começa do abrir aos olhos. Porque quando eu abro os olhos, as minhas pálpebras, elas já começam a ficar de forma estabilizada. Porque elas já recebem um comando, que é abrir os olhos. É muito tranquilo. E aí já levanta, já vai fazer suas atividades. Então, no decorrer de todo o dia, ela é uma postura, né, que contrai de maneira contínua, não para o tempo inteiro. Só para quando você relaxa, quando você deita, quando você dorme, aí nós temos um relaxamento dos nossos músculos. Olha, contração sustentadas dos músculos do pescoço mantém a cabeça ereta. Se não tenho a contração dos músculos, então a cabeça não consegue ficar no lugar. Nós vamos ter essa região de forma desestabilizada. Então, esses músculos que são músculos do pescoço, eles vão dando estabilidade para que o nosso pescoço, a nossa cabeça se mantenha de forma ereta, de forma que fique reto. Se eu estou agora olhando para você, se eu estou ereta, é porque quem está trabalhando nesse momento é esse músculo do pescoço, né? Ele está fazendo esse trabalho de dar estabilidade. Para escutar, atender às aulas de anatomia e fisiologia 1. Claro que você está aí nesse momento, né? Com a cabeça fixada, olhando, e aí quem te deixou assim? Quem permitiu que você ficasse assim, né? É a estabilidade muscular. A estabilidade do seu músculo vai te permitindo que você fique de uma forma, né, estabilizada, para poder assistir a aula, para poder estar de forma concentrada. Tá? Função do tecido muscular. Vamos pensar na função? Vamos lá para o tópico 6.2? Vamos pensar? Nós temos a função armazenamento, movimentação de substância dentro do corpo.
Então, eu tenho o armazenamento é realizado pelas contrações musculares. Então, cada vez que o meu músculo contrai, eu tenho o armazenamento de substâncias sendo depositadas aí nos nossos músculos, tá? É de energia, né? É de substâncias que a gente pode pensar, evitando, olha só, ele evita a saída de conteúdo dos órgãos ocos. Então, nesse momento que a gente faz a contração muscular, ele fecha os esfíncteres, né? Os esfíncteres são anéisinhos que impedem a saída, eles permitem, vamos pensar nos esfíncteres que está lá no estômago. Então, ele abre para que o alimento entre e fecha para que o alimento não saia, seja processado dentro do estômago. Então, ele evita, quando ele faz essa contração muscular, ele evita que essas substâncias, esses conteúdos, saia desse órgão oco. Se está saindo é porque tem algo errado no momento dessa contração, né? Não está certo, tem alguma disfunção. O certo é, passou o esfíncter, vai fechar. Isso é a contração muscular, tá? Nós temos também a geração de calor. Claro, se eu estou movimentando meus músculos, se eu estou em atividade física, eu estou fazendo o quê? Produzindo calor, né? Com a contração, você está vendo que tudo está acontecendo aí nessa contração, né? Com a contração, o tecido muscular produz o quê? Calor. E esse tecido, a gente observa, se você está lá malhando, correndo, né, se exercitando, que todo o teu corpo ele superaquece. Porque nós temos essa atividade metabólica que a gente pode dizer. Então, o teu tecido muscular ele está trabalhando de forma harmônica e por ele estar trabalhando, ele vai fazer as suas contrações e relaxamentos, mas no momento da contração, que é o maior esforço que ele está fazendo produção de calor, tá? Ocorre um processo chamado de termogênese. Termogênese é o aquecimento, né, dessas células. Elas estão trabalhando de forma que não param, elas estão trabalhando de forma acelerada e aí elas acabam fazendo esse superaquecimento. Esse aquecimento do próprio tecido, né, que a gente fala é um tecido muscular, tá? A maioria do calor é gerado pelo músculo e é usado para manter a temperatura normal do corpo. Então, esse corpo, ele vai trabalhar, esse músculo, ele trabalha constantemente. Nós vimos que nós estamos aqui ereto, o músculo está trabalhando. Eu acordo, o músculo já está trabalhando. Então, esse músculo, ele está trabalhando para que tenha uma temperatura do corpo que seja equilibrada. Ele não pode estar internamente mais quente que o meio, porque se ele estiver internamente mais quente que o meio, o paciente, a pessoa está com febre. Ou se ele estiver, né, o meio estiver mais quente que ele, o corpo vai suar para ter refrigeração desse corpo. Mas o que a gente precisa entender? Que esses músculos, eles trabalham de forma harmônica, né, para trazer essa geração de calor, é para dar um equilíbrio no corpo, né, é gerado pelo músculo para manter essa temperatura corporal. Estou falando para você de um equilíbrio de temperatura, né, gerado aí por quem? Pelo tecido muscular. As contrações involuntárias dos músculos esqueléticos, elas também vão gerar calor. Mas não é um calor de temperatura interna de equilíbrio, não é uma temperatura aceleradamente, né? Então, nós temos essas contrações involuntárias, porque nós temos as contrações voluntárias e as involuntárias. Então, essas contrações também involuntárias, elas também geram calor internamente no nosso organismo. Elas são chamadas de tremores e aumentam a produção de calor. Então, internamente, nós temos aí
os tremores que estão gerando, né, o calor. Quem vai dizer isso pra gente, né? A tutora Derrickson, 2019, página 297. Tá? Então, a gente vem e falamos aí de toda a função do tecido muscular, conversamos sobre eles, conhecemos os músculos, né? Os tipos de músculos que nós temos. E eu espero que vocês tenham gostado, aprendido, né? E até a próxima aula, se Deus quiser.